Seguindo então, queridos, a série Intimidade, nós vamos hoje então trabalhar o título Os Três Pilares da Intimidade com Deus, né? Semana passada foi as 10 atitudes, né? Agora é 3 pilares, às vezes vai ser um princípio só, Diogo. O que importa é que quando Deus fala, nós temos que receber os 10, os 5, os 3, 1. O que importa é o princípio, amém, gente? O princípio, os princípios sendo estudados, sendo recebidos e principalmente praticados. Eu vou ler o texto para vocês então, que está em Salmo 133, do 1 ao 3. Olha que interessante. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Amém? Para aplaudir a Deus esse texto? Glória a Deus, né? Mais um salmo, então, escrito pelo rei Davi. E quem não adquiriu ainda o livro Salmo Nosso e Cada Dia, adquira, queridos, que é bem interessante você estar imergido, de fato, você estar imergido no livro de Salmos, para você cada vez entender melhor o que estamos falando, o que estamos pregando, e aí você vai ficar cada vez mais fera e dominando o livro de Salmos. É interessante que esse texto, então, foi escrito, mais uma vez, pelo rei Davi, e ele tinha uma coisa muito interessante, que ele gostava de, através da observação da realidade humana, Juliano, ele tirava princípios bíblicos. Quem mais fez isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Olhem os lírios do campo como crescem. Deus pode dar para vocês também roupas mais bonitas que esses lírios do campo. Olhem as aves que são alimentadas, vocês muito mais importantes serão providos em suas necessidades. O rei Davi também, ele observava as realidades da sua época e logo ele entendia diante dele, diante de Deus, os princípios que existiam por detrás das realidades que aconteciam. Então, ele por ser rei, né, pensa um rei, né, pela época de hoje um presidente, tem que se relacionar com outras nações, tem que se relacionar com outras culturas. Ele conhecia praticamente todas as culturas, todos os outros tipos de reinos, todos os outros tipos de povos. E então ele vai observar, fazer uma comparação entre povos que não são de Deus, povos rendidos a culturas egípcias, a culturas ali sírias, e o povo de Deus. Então, quando ele, por ser alguém de Deus, observava o povo de Deus junto, reunido, baseado na palavra, que na época, o que era a palavra da época para Davi? O Pentateuco, os profetas maiores e menores, eles celebravam a Deus, eles faziam festas em honra a Deus, eles buscavam obedecer os princípios de Deus, eles buscavam estar sempre juntos para buscarem ao Senhor, eles comiam juntos, eles ensinavam uns aos outros, eles fortaleciam uns aos outros, eles cantavam juntos, e aí Davi diz, e chega nessa seguinte conclusão: como é bom e como é agradável que o povo de Deus viva unido como se fosse todos irmãos. E o primeiro ponto, então, quero trabalhar com você, os 3 pilares da intimidade. O primeiro pilar é unidade. Unidade. Devemos nos unir e nos reunir, pois para nos mantermos unidos, temos que nos manter reunidos. Olha que bacana isso, queridos. Nós vamos perceber que o próprio livro de Hebreus vai dizer que não é bom, então, que pessoas faltem às reuniões. Lembra uma vez eu preguei sobre isso? Cuidem para não faltar às reuniões, como fazem alguns. Porque alguns, faltando a reuniões, acabam se desviando. Às vezes as pessoas subestimam
esse momento que nós estamos tendo aqui agora, todos sentados aqui, todos reunidos, algumas pessoas subestimam ir em um pequeno grupo e pensam elas que viver sozinho, somente ela e Deus, é o suficiente para elas estarem firmes com Deus. Elas ignoram, elas subestimam o poder de estar reunidos. Mas quando você vê esse texto, aqui não diz como é bom e agradável que o povo de Deus, cada um viva para o seu lado. Aqui não diz como é bom e agradável que cada um cuide da sua vida. Aqui não diz como é bom e agradável que cada um tenha Deus no coração e que não pertença a nenhuma igreja e não pertença a nenhuma reunião, baseado numa doutrina caio-fabiana. Se você escuta Caio Fábio, foge que é laço, rapaz. Ver vídeo do Caio Fábio é a mesma coisa que você estar diante do próprio Satanás. Esse é um cara que mais tira gente de igreja e não bota em igreja nenhuma, Fran. Não precisa se reunir, não precisa não sei o quê. Ele fala palavrão, está acho que no 3º ou 4º casamento. É imoral. Há muito crente com coração magoado, coração infectado, coração poluído. Escuta esses tipos de gente, Caio Fábio, Ed Renekiewicz, Kleber Lucas, Leonardo Gonçalves. Todos caras que dizem, ei, viva como você quiser. Para de ficar debaixo de homem. Para de ficar se submetendo a sistema. Eu não vejo o rei Davi dizendo aqui como é bom e agradável que você viva sozinho. Que você viva como você quer. Aqui, um princípio bíblico, que você pode fazer um link com o Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo fala à igreja de Filipos, em Filipenses capítulo 2, tenham todos vocês o mesmo modo de pensar e sejam unidos. O rei Davi diz, como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Agora essa parte, como se todos fossem irmãos. Bom, essa parte é legal nós trabalhar. Vou pegar um exemplo prático. Ontem, o Benjamin chega chorando, com a mão no olho, chorando. O Natanael me deu um soco. E o Natanael escondido lá atrás. Daí a Cíntia veio limpar ele, caía lágrima e tal. Eu cheguei para o Natanael, ele estava de costas, assim, todo envergonhado, bem assim. Falei, Natanael, tu deu um soco no teu irmão. E ele só quieto. Natanael, não se faça. Você deu um soco na cara do Benjamin. Sim, mas ele que não sei o que, ele que toma meu brinquedo, ele... Natanael, não quero saber o que o Benjamin fez. Eu quero saber o que tu fez com aquilo que o Benjamin fez. Tu deu um soco na cara. E cheguei. Filho, vira, olha para o papai aqui. Ele está baixa, né, para ficar na altura dele, né? Vai ter que abaixar bem. Filho, o que tu fez foi errado. Você não pode bater no teu irmão porque você não gostou de algo ou de alguma coisa. Controle essa tua ira. Vá pedir perdão para Benjamin. Não vou, vai pedir. Eu não vou, eu estou mandando, Natália. Tu vai pedir perdão agora para o Benjamin. Daí lá foi ele. Foi lá, deu um beijinho no Benjamin. Me perdoa. E o Benjamin, tá desculpado. Deu 5 minutos depois, estavam os dois brincando, dando risada, já comemos junto, aquela maravilha. Entendeu o que significa viver unido, como se fossem todos irmãos? A gente se ilude de imaginar que dentro da igreja você vai ter só pessoas que vão torcer por você, vão amar você, vão elogiar você. Mas dentro de uma igreja, e quando eu falo dentro de uma, é dentro de todas as igrejas, porque a igreja é uma só, né? Mas subdividida em denominações. Ela é feita de gente, ela é feita de seres humanos. Não é porque você e eu entregamos a vida para Jesus que a partir de agora, então, a gente não vai ter mais nenhum erro. Não vamos ter mais nenhuma imaturidade. Tanto eu como você vamos errar, vamos pecar, vamos nos decepcionar. Vai ter momentos que eu vou errar contigo, você vai errar comigo, mas nós somos irmãos. O Natanael jamais sairia de casa. Eu não vou mais ficar nessa casa, tchau. Isso não existe. Ele sabe que o pai está ali, a mãe está ali.
Nós vimos, hoje eu vindo para a igreja de carro, eu sem querer vou olhar para trás, ver como é que está os piá, Igor. O Natanael dando um soco no Benjamin. Tu tá de brincadeira, Natan. O que é isso, Natan? Ele já voltou. Eu te vi de novo, cara. Mas ali não foi nada demais, Benjamin até riu, não percebeu. Mas nós, irmãos, isso não é uma questão se, é uma questão quando. Em algum momento, você e eu vamos errar entre nós. Vamos nos decepcionar. Vamos pisar no calo um do outro. Pode acontecer socos espirituais. Socos emocionais. Que em nome de Jesus, jamais soco físico. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Mas vai acontecer de você ficar magoado, você ficar envergonhado, você ficar meio assim com um, meio assim com o outro. Vai acontecer, talvez ficar uma semana queimado com o teu irmão, com a tua irmã. Mas, aqui não diz para nós sermos desunidos como irmãos. Nós temos que ser unidos. E a união só é possível através do perdão. Igreja nada mais é que a união de várias pessoas que são perdoadoras, Rodrigo. Eu conheço muitas pessoas, como eu atendo sempre muitas pessoas. Uma vez veio um casal para a igreja, eles estavam na 18ª igreja. Pastor, quero contar minha história. Ela contou a história de todas as igrejas, né? Ah, porque não sei o que, lá o irmão me magoou. Ah, porque lá a irmã não pagou a pizza. Ah, porque lá não me cumprimentou. Ah, porque lá, ah, porque lá, ah, porque lá. Cátia, eu tive certeza que nós só seríamos a 19ª. E isso que aconteceu. Quando nós mexemos numa área obscura, Sabrina, a Viva não é mais nossa igreja. Vamos correr. Então tem pessoinha que gosta de ficar pulando de igreja em igreja. A maioria, não julgo todos, tá? Mas 99%, porque deu uma briguinha com o irmão, deu uma discussão com a irmã, deu um conflitozinho ali que tem que ser resolvido, tem que passar pela prova, tem que ser exposto, tem que abrir o pecado. Ao invés de resolver, ao invés de se humilhar, ao invés de ir para a cruz, ao invés de fazer que nem o Natanael fez, desculpa, o Benjamin está perdoado. Não, foge, vai para outra igreja. Só que Deus é maravilhoso, queridos. Deus, você pode, como a própria Bíblia diz, você pode subir aos céus para fugir, Deus vai estar lá. Tu pode ir lá para o quinto do inferno, até lá Deus vai te receber. É assim, nossa, Deus pode estar no inferno, óbvio. Deus fez tudo, Deus pode estar onde Ele quiser. O problema é de quem? Nosso ou de Deus? Deus pode. Quando Jesus foi para o inferno, quando Ele morreu, Sabrina, e tomou as chaves da mão de Satanás. Aí a pessoa vai para a assembleia, tá Deus, vai perdoar o irmão? Não. Vai para a Batista, Deus chega, vai perdoar aquele irmão. Vem para a Viva, Fran. Não, aqui os jovens são animados, ninguém vai perceber. Viu, tu tem um problema com aquele irmão, né? Meus queridos irmãos, nós temos que aprender uma coisa. Que na vida cristã não é só a espiritualidade que conta, mas é a maturidade também. Nós temos que ser maduros, meus irmãos. Não é porque você se ofendeu com alguém, não é porque você ofendeu outra pessoa, não é porque você machucou ou foi machucado, que agora isso seja o motivo para você abandonar toda uma história que você tem dentro de uma igreja. E existem questões difíceis, existem questões que talvez nunca volte mais a confiança, tudo bem, pode acontecer. Mas agora, fugir, pular de igreja em igreja, apenas porque você não entendeu que você deve viver unido, não dá. Quando você enxerga a pessoa que está do teu lado como irmão, como irmã, esse é o primeiro princípio para fazer você suportar os erros dela, e principalmente ela suportar os teus. Olha que está do teu lado aí, diz assim, e irmão, e irmã. Isso, não diga assim agora, ó, me suporta, porque eu também te suporto. Muito bem, glória a Deus. Vamos para o nosso segundo ponto, então. Nosso segundo pilar. Alguns irmãos começaram a falar mais coisas, não sei quem foi. Tu vai ver depois. Não, calma, gente. Segundo ponto, obediência. Não basta nos convertermos a Jesus. Temos que nos converter à visão da igreja derramada,
através dos pastores e líderes. Aí você vai perceber que depois que ele fala como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos, ele vai para o segundo pilar aqui. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. Quando nós vamos ver a pessoa de Arão, e vai ler toda a Bíblia num contexto judaico, quando Deus quis criar ali o seu povo, levantou Abraão, tudo certo, depois surge Moisés em Êxodo, e Moisés é aquele que vai então liderar o movimento do levantamento de sacerdotes e levitas, que são homens ali que estariam trabalhando para levar o povo à presença de Deus. E o principal cara era o sacerdote. Inclusive, o nome dele, Rodrigo, o primeiro sacerdote, de modo oficial, foi Arão. Arão, então, ele, depois de Moisés, que era profeta, que via Deus face a face, ele tinha a responsabilidade espiritual de todo o povo. Então ele, junto com seus filhos, junto com os levitas, junto com toda uma equipe de sacerdotes ali, e levitas e serviçais, tinham que oferecer sacrifício para buscar o perdão do povo, tinham que visitar nas casas ali, se tivesse lepra numa pessoa, ou tivesse ali um mofo na casa, tinha que resolver, fazer rituais, fazer orações. Esse homem, então, ele foi ungido com óleo para representar Deus diante de todo o povo de Deus. Então, quando nós analisamos isso, nós vamos perceber que passa o tempo, Jesus vem para a terra, ele morre por nós, ressuscita, envia o seu Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo nos ensina que hoje todos nós somos sacerdotes e nação santa, ou seja, todos nós podemos agora acessar a presença de Deus sem necessidade de ser escolhido para aquilo. Se eu entreguei a vida para Jesus, eu sou um sacerdote. Porém, a igreja de Cristo, assim como o povo judeu era governado por sacerdotes e levitas, a igreja de Cristo também segue sendo governada por apóstolos, por profetas, por mestres, por pastores e por evangelistas. Se você ler Efésios, você vai perceber que a igreja não é todo mundo liderando todo mundo. Não são todo mundo, Igor, pastoreando todo mundo, sem regra, sem visão, sem orientação, sem um estabelecimento de uma doutrina, não. Toda igreja, toda denominação possui pastores que Deus colocou ali, discipuladores, presbíteros, diáconos, vai ter líderes de pequeno grupo, pessoas que Deus colocou para serem responsáveis pelo corpo de Cristo naquela igreja. Então, quando você percebe que Davi está dizendo que para um povo, uma igreja ser unida, ela deve se reunir, ele também está dizendo o seguinte: ei, além de vocês estarem unidos em reunião, vocês também precisam estar debaixo da visão e do pastoreio e das ordens dos pastores e líderes daquela igreja que você pertence. Porque aqui diz o seguinte, que essa unidade é como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão. Não é sobre a cabeça do povo, sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e por toda a sua gola do manto sacerdotal. Então, quando Deus quer fazer algo na sua igreja, na denominação, vamos pegar aqui a igreja viva, Deus vai falar com esse pastor aqui. Deus vai falar com a liderança, mas eles vão trazer a mim, pastor, tive um sonho, entendi de Deus, o que o senhor acha? Eu vou buscar em Deus. Deus, diante da nossa igreja, o que o senhor me diz sobre isso? Faremos? Não faremos? Agora? Quando? E aí a gente libera a palavra a vocês. Não sei se vocês sabiam, mas nós oramos muito para Deus nos revelar os anos dessa igreja, as séries dessa igreja, os jejuns dessa igreja, os líderes que estarão liderando pequenos grupos, os discipuladores que estarão discipulando, quem vai cuidar de quem. Às vezes você vem no domingo, você não tem a mínima noção, às vezes, de o que é a estrutura dessa igreja. E ela tem que ser governada, ela tem que ser liderada, ela tem que ser instruída. Aí, não adianta você vir aqui na igreja, dizer que ama a Viva, mas não gosta do teu pastor. Aí não adianta você vir aqui na igreja
e ter problemas com algum líder que está aqui. E ter problema com algum presbítero. Não, eu continuo indo na via por causa do meu neto vai, então eu vou também. Está errado. Não devia nem estar aqui. Você não vem na igreja por causa do teu neto. Vem na igreja por causa de você. E deve vir aqui, porque tu tem que obedecer a Deus e a esse cara aqui e a todos os nossos líderes que estão aqui. Não tem como você dizer que está em sintonia com algum irmão aqui dentro, sendo que você não está em sintonia com os teus pastores, com os teus presbíteros, com os teus discipuladores. Se esse é o teu caso, ou você se arrepende desse pecado e se converte à visão dessa igreja, ou você vai para outra igreja, onde você tem saudade daquele pastorzinho que não te falava nada para você mudar. Tem pessoa que ama um pastorzinho, Michele. Oi, irmã, tudo bem com você? Nunca confronta, nunca fala para mudar. Esses, ela tem saudade. Ai, que saudade. Ai, aquele pastor tomava mate comigo. Aquela pastora tomava mate e me dava presente. Mas confrontava você, te levava ao crescimento? Não, isso não, né? Claro. É para cumprir o que o apóstolo Paulo disse. Nos últimos dias as pessoas vão procurar para si falsos mestres. Gente, essa é uma palavra forte. Se você não se enquadra, glória a Deus. Fala assim, glória a Deus. E diga assim, Deus, que eu não seja jamais essa pessoa. Amém? Amém. Não se trata de ditadura, de imposição. Gente, não é nada disso. Não se trata de tirar liberdade. Nada disso. Se trata em você ser convertido a Jesus, mas convertido à visão da tua igreja, aos trabalhos da tua igreja, às orientações da tua igreja, que parte de Deus vem para nós que vai até vocês. Então, como que você vê e como que você está nesse sentido? Muitas pessoas, Felipe, que é interessante, que nós pastores, nós tomamos decisões, Felipe, que se nós explicasse elas, ninguém entenderia. Nós tomamos direcionamentos de Deus que Deus não manda nós explicar, Deus manda só nós fazer. Aí sempre tem aquela pessoa, tu viu? Você viu? Aposto que está acontecendo isso e aquilo, e está tudo errado, não aconteceu nada. É uma questãozinha de... Então, quando você vê teus pastores se movendo, teus pastores decidindo, teus presbíteros decidindo, teu líder de PG, às vezes nós mudamos um líder e bota em outro lugar. Às vezes nós botamos um líder ficar no banco e depois trazemos ele de volta. Cabe a você só fazer o quê, queridos? Sim, amém. O pastor sabe o que está fazendo. Porque, Fran, tem coisa que nós não podemos falar. Às vezes você pensa assim, nossa, o pastor fez aquilo com aquele anjo, com aquele querubim ungido. Se você soubesse o baita querubim ungido, está mais para Lúcifer do que para o querubim que você acha aí, que também era um querubim ungido, né? Então, gente, nós temos um sistema todo aqui, eu como pastor, minha esposa pastora, nós temos 4 anos de teologia em Curitiba, Igor. E uma matéria que nós fizemos 4 anos foi ética pastoral. Vocês jamais saberão o que eu sei de pessoas, vocês nem devem saber. Portanto, baseado nisso, apenas confia. Apenas confia. Às vezes tu ouve todo mundo, né? Se tu chegasse, pastorzão, queria entender aquela decisão que o senhor tomou. Qual seria o motivo, né, Cátia? Bom, o motivo é esse se eu puder te falar, mas outros eu não posso te contar. Mas apenas confia. Porque ficar abrindo tudo, e decisões, às vezes acaba expondo certos problemas que são pessoais de outras pessoas. E o nosso papel é levar, né, Rodrigo, todo mundo à cura. Nós temos que levar a cura às pessoas. Então, quando você percebe uma coisa aqui, uma coisa lá, lembra que eu falei no início que nós somos todos irmãos? Pois é. Às vezes um irmão tem um acidente, Felipe, temos que ajudar o cara, está lesionado. Às vezes tem jogador que está jogando lá e quebra a perna, fica 6 meses de afastamento. É normal. Vamos curar essa perna aqui.
Às vezes o irmãozinho lá começou a viajar na maionese. Ô, vem cá aqui da fazenda aí, rapaz, volta aqui. Então, queridos, tenham certeza, isso não tem nada a ver com eu, ou glórias a nós, não. Nós não temos tempo de oração, a gente vive debaixo de oração, gente. Então, esse pastor aqui, eu busco não só ter tempos de oração, eu busco, Andrezinho, viver em oração. E no viver em oração, Rodrigo, é muito interessante, uma vez Deus me deu um sonho. Nem para assim de contei um sonho que me levou a tomar uma decisão. Já tive visões. Uma vez eu estava com um irmão na minha frente, assim, momentos antes de tomar uma decisão. Aí Deus me assim, eu vou te mostrar o Deus dele agora. E eu fiquei olhando para ele. Começou a vir um cifrão de dólar no olho dele aqui e outro cifrão de dólar. Começou a girar assim, igual um cofre. Né? Eu, meu Deus. O cara está debaixo de uma mão, rapaz. E não deu outra. Logo depois, hoje o Deus desse cara é só dinheiro. São questões, meus queridos irmãos, que vocês só precisam confiar. E confiar que nós amamos vocês. Esses dias uma das nossas discípulas, né, Cintia? E eu achei bem legal. Nós conversamos com ela, falamos algumas coisas para ela. Ela falou assim, pastor, eu só suportei porque eu sei que vocês nos amam. Eu sei que você, a pastora, me ama. Um dia ela vai testemunhar isso aí. Mas, gente, é isso. No momento que você fica sabendo que nós amamos você, nós não queremos ter o mal. Aqui não, a gente não quer que ninguém se dane aqui. A gente não quer que você se machuque. As direções que a gente toma para dar para você, às vezes é ruim, às vezes é difícil, mas é para o teu bem. É só confiar. A minha liderança, os meus pastores, os meus presbíteros me amam. Não estão brincando de fazer igreja. Nós amamos de fato vocês. Ei, sai desse emprego. Ei, não entra nessa escola. Ei, pare de andar com essa pessoa. Pô, pastor, está de brincadeira, faz tanto tempo, não sei. E daí começa o B.O., né? Pô, o pastor quer que eu empobreça. Pô, o pastor quer que eu fique desempregado. Meu Deus. Aí a pessoa, em desobediência, vai em frente naquilo que nós falamos para não fazer e se machuca. Aí volta e fala, pastor, ratei. Pois é, querido, estamos juntos, vamos te abraçar do mesmo jeito, vamos curar tua ferida. Mas se tu tivesse confiado em nós, tu nem machucado estaria. Nós, então, queridos, sabemos o que estamos fazendo. Nós sabemos aonde nós estamos levando cada um de vocês. Nós sabemos, queridos. Se vocês confiarem, vocês vão crescer muito. Vão prosperar muito. Tem pessoa que tem até medo de falar com a gente, Tiago, porque sabe que nós vamos dar a palavra, né? Não, os caras buscam conselho da gente. Alguns já nem buscam, né? Não vou nem buscar lá, porque daí começa a falar para perdoar, aí tem que não sei o quê, abandonar uma mão. Não quero fazer isso aí. Mas nós, queridos irmãos, quero que vocês sempre lembrem que essa unidade, essa reunião, ela tem que vir pela barba de Arão. Ponto 3, vamos lá. Prosperidade, olha que interessante. Quando somos unidos e obedientes, podemos ter a certeza que estamos liberados para sermos abençoados e prósperos. Olha que maravilha, gente. Aí Davi vai seguir dizendo que essa unidade, né, que é agradável, que passa pela cabeça de Arão, é também como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Na época de Davi, então, nós vamos ver que em Jerusalém havia uma montanha, a mais alta de todas, que era a montanha de Sião. E por ela ser a mais alta, quando vinha neve, né, quando vinha o frio, na ponta desse monte, dessa montanha, vinha o orvalho de Hermon. Então ficava branco o topo dessa montanha. É tão maravilhoso isso, que quando vinha sol, quando vinha dias de seca, ainda se podia ver neve em cima daquele monte. Os montezinhos embaixo, tudo no calor ali,
com gramas totalmente acabadas, sem vida, mas o monte de Sião firme e forte. Aí Davi vai dizer o seguinte: ei, se todos nós, povo de Deus, vivermos unidos como irmãos e recebermos as orientações de Deus através do óleo que desce na cabeça de Arão, nós seremos como esse monte Sião. Os governos podem mudar, as circunstâncias podem mudar, problemas podem vir, mas nós seremos um monte firme, fixo e próspero. Então, quando você percebe que você está vivendo debaixo de uma unidade, debaixo de uma visão pastoral, você tem a certeza que não é se vai, mas é quando, em algum momento, você vai prosperar, você vai ser superabundante em bênçãos, você vai receber prosperidade em todas as áreas da sua vida, querido. Você pensa assim: poxa, pastor, as coisas da minha vida não vão para frente. Nesses 3 pilares aqui, se não vai para frente as coisas na tua vida, você está unido nessa igreja? Você está debaixo dos teus líderes de verdade, teus discipuladores de verdade? Como é que você está? Se a coisa não vai para frente, é o terceiro ponto. Em vez de tu olhar para o lado, não, eu não vou, a minha vida não vai para frente por culpa dele, por culpa dela, por culpa do anjo, por culpa do demônio, por culpa do governo. Não. Se a tua vida não vai para frente, de quem que é a vida? É do outro ou é tua? O que tu faz com a tua vidinha? Tu faz um atendimento você mesmo, contigo mesmo. Deus, minha vida não vai para frente. Nem o Zeca Pagodinho consegue ser pior do que eu, que a dele vai levando. A minha está... O que está acontecendo? O senhor pode me dizer quem é o culpado de tudo isso? Seria a minha sogra? Seria o pastor? Seria a igreja? O meu chefe? Quem deles? Quem deles? E Deus, filha, filho, pegue esse objeto aqui, olha para dentro, é um espelho. A culpa é toda tua. Mas onde foi que eu errei? Aí Deus vem com um rolo assim. Comece a ler. Dedique aí 105 dias para tu ler aí. Aí Deus vai te revelar que tu é orgulhoso, que tu é egoísta, tem pecado oculto, tem inveja das pessoas, tem ódio no coração, é insubmisso, é desobediente. Palavra que Deus te dá para ti é diabo, palavra que o diabo te dá para ti é Deus. E assim você vai indo. Aí quando dá o BO, aí quando a colheita vem, você faz o quê? Pô, senhor, achei que o senhor me amava. Eu achei que a igreja me amava. Nós te amamos, tanto que nós falamos, tu não fazia o que está fazendo hoje. A prosperidade, meus irmãos, a bênção, o avanço na tua e na minha vida, vai exigir princípios serem vividos. Ou você obedece princípios, ou você quebra princípios. Não existe como você deixar o princípio parado e não fazer nada com ele. Porém, quem quebra um princípio de Deus é quebrado por esse mesmo princípio. Aí eu peço a você agora fazer aí um remember. Como está a tua vida aí? Hoje de manhã, falando com a congregação da manhã, eu pedi para eles: ei, a tua vida com Deus de 2023 está sendo melhor que a de 2022? Você em 2021 era melhor do que 2020? Você tenta fazer essa relembrança. Muitas pessoas, queridos, já tiveram discípulos em nosso meio, hoje não tem mais. Já foram líder de PG, hoje não são mais. Já foram apaixonadas pela igreja, hoje não são mais apaixonadas, mas continuam participando. Muitas pessoas eram ofertantes assim, de mão aberta para o reino avançar. Hoje a mão fechou, mais do que a vaca fecha, por isso que é mão de vaca. Hoje, muitos preferiram
ser um cristão panambiense, aquele cristão domingueiro. Ele recebe, ele senta e vai embora. Passa os dias, ele vem de novo, senta e vai embora. Isso é o mínimo. Eu falo para vocês que vir no domingo é muito bom, melhor do que não vir. Mas Deus, Ele quer de você algo muito maior. Ele não quer que você só venha e receba. Ele quer que você chegue num momento que você possa também doar para as pessoas. Que você possa também ser um alimento para as pessoas. Ele quer que você seja em 2023 melhor do que você foi em 2022. Gente, esses tempos eu estava com a liderança lá em casa. Então eu gosto de falar bastante com o pessoal. Sabe, Diogo, eu falo bastante. Mas às vezes eu tenho que desenhar para o pessoal saber bem o que eu estou falando. Aí eu falei, quando eu falo de escola, quando eu falo de ginásio, quando eu falo de jardim avivado, quando eu falo, enfim, de expansão da igreja, de nós termos, de fato, um belo projeto. Então, eu mostrei numa imagem para o governo da igreja, Felipe, o que eu vejo quando eu entro aqui. Não é essas luzes, estão vendo essas luzes aqui, gente? Há muito tempo eu não suportava ver aqueles 2 pratos, aqueles 4 pratos parados assim. Parecia luz de cozinha aquilo. Tu saía do pleno de café lá com as luzes, né, Jean? Tu entrava aqui, talvez você nunca percebeu, não tem problema. Porque a visão tem que partir daqui, não tem problema. Mas era 4, né, abajurzinhos assim. Você não sabia, mas era 4. Eu olhei, Senhor, nós temos que melhorar essa iluminação. Falei com Kátia, com Nath, com César, com Napa, me ajuda aí, gente. Beleza, e o César fez um projeto aqui, já tudo isso aqui. Lhe pergunto, não está bem mais bonito? Não está mais claro? Pois é, isso tudo aconteceu porque primeiro alguém teve uma visão. Eu não vim aqui e o anjo, estou fazendo o teu trabalho aqui, ó. Pegue. Não. As coisas acontecem primeiro com uma visão. Deus primeiro dá a visão e depois Deus dá a provisão. Eu pedi, Kátia, quanto que vai dar? Nós temos que colocar. Vamos pela fé e botamos. Queridos, o que nós estamos... Hoje eu estava falando com a minha esposa, eu falei, amor, a visão que nós temos aqui, Irvino, falei esses dias com o dono do terreno aqui, do lado aqui. Já estamos, logo estaremos conversando com o dono aqui. Já fomos atrás, né, Kátia? Dos donos lá, dos donos aqui. Estamos em negociação. Mas se nós quisermos ter o que Deus está nos instruindo, é o quarteirão. Amém? Amém? É o quarteirão. E aí, então eu desço. Só que isso, gente, custa milhões. Eu falei para minha esposa hoje que eu calculo de rápido 30 milhões. E aí, vamos lá, vamos trabalhar. Não é só compra de terreno, é compra de estrutura, é compra de materiais. E aí, eu quero fazer logo, eu vou convocar alguém para fazer a maquete, Jaine, do que eu quero, do que eu estou vendo como pastor. Para onde? Uma maquete. Aí todo mundo vai vir na igreja e vai ter a maquete. Em algum lugar, talvez no central do visitante, uma maquete do que eu estou vendo como pastor. E do lado, o valor. Aí você vai olhar a maquete, que top, glória a Deus, vai Deus. O que esperamos de ti? Não, é isso. Senhor, não tem para o senhor fazer sem dinheiro isso? Quebrou nós aí. Calma, gente, ninguém vai precisar ficar dando tudo. Não é assim. A questão é a seguinte, que nós unidos somos prósperos. Se nós abraçarmos uma visão juntos, tenha certeza que se cumpre uma frase que é maravilhosa. O Deus da visão é o mesmo Deus da provisão. Quando nós estávamos num porão, fazendo cultos no porão da nossa casa, eu já dizia, ei, enxergue maior, não é isso, vai abrindo a visão. E o pessoal ia abrindo, fomos para o galpão. Daqui a pouco você foi para o centro. Agora nós estamos aqui. E agora tudo de novo, esticando a mente entre vocês. Para nós não se tornar um local municipal. Isso é o mínimo. Nacional, mínimo. Internacional. Nós temos que se tornar internacionais. Por quê, Juliano? Porque nós temos um projeto chamado Aviva Planet. É isso. Às vezes,
Você está ali com a tua vida, mas às vezes você esquece. Quando tu chega aqui, está o fogo na tua cara, assim. Que legal esse adesivo. Não é um adesivo. É um projeto. Um projeto. Quando nós estamos aqui trabalhando, falando, ei, comece a ser melhor do que você foi ano passado, ei, não regrida, progrida, ei. É porque nós estamos vendo lá na frente. Você vai precisar, eu vou precisar estar firme, estar próspero, estar avivado. E você vai ver nós, queridos. Esse dia eu falei para a galera da liderança, que eu tenho projetos, Cleito, financeiros, sim, para nós todos ser ricos aqui. Para quê, Michele? Vamos precisar, no mínimo, todos aqui, sermos prósperos, se nós quisermos comprar materiais, o prédio, o terreno. Nós temos um projeto aqui fora, Lucas, do ginásio. Sabe a brita que tem ali, Rodrigo? Uma vez eu fiquei feliz, era barro, agora tem brita. Mas quando eu chego ali, aquele barulhão da brita. Eu falei, Senhor, eu quero ter um chãozinho top. Está vendo esse chão? Olha para o chão aqui. Olha para o chão, gente. Olha para o chão. Onde é que você está agora? Está vendo esse risco no chão? Dá uma olhadinha aí. Olha que esquisita essa pintura. Olha esse cascara aqui. Ó. Dá uma olhada. Quero que tu olhe aqui. Talvez tu nunca viu isso aí. Mas quando eu chego na igreja, eu falo, meu Deus do céu. Misericórdia. Calma, gente. Eu estou visualizando aqui. Qual o nome do piso lá, Gê? Que nós falamos do piso lá, Gê. Porcelanato líquido. Exato. Baixamos no Google lá uma imagem topíssima. Sabe a cadeira que tu está aí? Se tu engordar mais 15 quilos, quebra. Olha para a cadeira branca aí. Olha para a cadeira branca aí. O nosso projeto é termos cadeiras tipo cinema, que você sai, só levanta e está de boa. Aguentando o nome de Jesus, 150 quilos talvez. Alguns irmãos estão dando glória a Deus, amém, pastor? São coisas que nós estamos visualizando, nós estamos pedindo, nós estamos orando, nós estamos trabalhando. Mas eu me comprometi para, a partir de agora, fazer o que eu enxergo, vocês todos enxergar também. Amém, queridos? Amém. Aí você vai parar de pensar, eu tenho que ter um empreguinho para mim sair de férias. Eu tenho que ter um emprego para mim comprar um carro. Tu vai ter tudo isso. Mas você vai pensar muito maior. Eu tenho que ter uma prosperidade maior. Para além de eu prosperar, eu fazer a nossa igreja comprar tudo que Deus está mandando. Amém, queridos? É isso. É você prosperar 3, 4, 5, 10 vezes mais. É Deus te dar projeto, é Deus te dar estratégia para você prosperar muito na tua vida. Não só para a tua família ficar de boa, mas para a igreja crescer, para a igreja avançar. Eu estou dizendo... Os nossos sonhos são milhões. Vai ser alguma negociação, hein, Gatinho? Não vejo a hora de sentar com os magnatas. E aí, galera? Quanto tu quer para esse terreno? Eu quero 1 milhão. Maravilha, segundo vai estar na tua conta. Que bom. Olhe. Se você perguntar os nossos testemunhos financeiros, você ia glorificar a Deus. A gente levantou 200 mil, faltando meia hora para pagar a conta. É assim. Pois é. Já precisou levantar 200 mil? Pense você. Vamos pensar. Tranquilo, né? Pois é. Eu tenho que falar com vocês, gente, para vocês entenderem que não é fazer pastel o negócio de igreja. Não é fazer sanduíche isso aqui. Não é abrir o pão, botar maionese, a mortadela, o queijo e botar na torradeira. Ai, que lindo. Não é isso. Exige fé, exige coragem, exige unidade, exige confiança, esperança e, principalmente, sempre, atitude. Não fica só na oração, não, Felipe. Só na esperança, não. Só no jejum, não. Age. Oração. Aí tu age. Quando Deus falou para Josué, passe por esse mar, vou abrir para ti. Ok, senhor, pode abrir. Não, primeiro tu vai. Não, senhor, abre antes. Bota o pé e abrirei. Não, senhor, vai. Ele vai no meio do mar assim. Aí que o mar abre. Nós somos campeão de ir no meio. Abre para nós, senhor.
Às vezes até eu me apavoro, Kátia. Deus fala para mim, vai. Senhor, agora tu pegou pesado, mas vamos lá. Isso aqui, gente, sabe isso aqui? Vamos visualizar mais, Rose? Vamos visualizar um pouquinho mais? Sabe isso aqui? Só isso aqui, eu tenho falado com a minha esposa, podia ser só do Kids, isso aqui. Isso aqui podia ser o espaço do Aviva Kids. E nós pensar depois em um espaço maior nesses terrenos ao lado aqui. Entende, gente? Então a gente vai pensando assim, a gente tem que entender que Deus tem abençoado, estamos felizes, mas não estamos satisfeitos, queridos. Tem coisas que você precisa aumentar a tua visão. E não só na igreja, a tua vida pessoal também. Às vezes você está com um salário lá, você está, agora sim eu estou top, agora sim eu sou demais, sou um querubim. E às vezes Deus quer te dar muito mais. Às vezes está feliz só com um tipo de trabalho, às vezes Deus quer te dar uma estratégia para você ter uma outra fonte de renda, através de uma habilidade que você tem, que está adormecida, que está morta, que está abandonada. Era só tu reativar aquela habilidade, que você prosperaria 3, 4 vezes mais. E às vezes trabalhando metade do tempo do que você trabalha hoje. Você pensou nisso? É que nem aquele campeonato, Gustavo, de derrubar árvores, né? Era um com machado, outro com outro machado. Foi dada a largada. O Mequetrepson foi indo, cortando a árvore. E foi cortando a árvore. Estava chegando na linha já. Aí ele cansou. E o outro cara só afiando o machado. Só afiando. Aí o juiz chegou. Está fazendo isso? Vai perder? Não, estou afiando o machado. Mas o cara está quase chegando, ele está descansando, está vendo que ele está quase morto, está descansando. Terminei de afiar. 10, 30. Passou o cara e venceu o campeonato. Às vezes, você está trabalhando igual um louco, porque você não usa o teu cérebro. Às vezes você está se matando, chegando tarde em casa, arrebentado, para ganhar menos que um cara que faz um anúncio no Facebook. Napa, tem cara que só fez um anúncio no Facebook, já ganha mais que aquela pessoa que se matou toda. Aí tu pega e diz o quê? A vida é injusta, o mundo é injusto. Não, querido, é você que não usa o cérebro. Tem muita coisa que você poderia estar voando se você parasse um pouco para afiar o teu machado, para fazer estratégias, para fazer planejamentos, para fazer projetos. Você ia bater muito menos e ganhar muito mais. Amém, queridos? Mas você precisa abrir tua visão. Você precisa ter coragem para enfrentar esse planeta que está chegando aí. Planeta digital, planeta de rede social, um planeta virtual. E às vezes você está batendo aí em coisas. E você fica, poxa Senhor, por que o Senhor não me abençoa? Aí Deus pergunta, por que tu não sai daí? Conclusão. O povo de Deus unido jamais será vencido. Olha que interessante, o povo de Deus unido. Não é qualquer povo, não é qualquer pessoa. O povo de Deus, nós aqui, o povo de Deus unido, jamais será vencido. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, por gentileza, glória a Deus.